Bom dia a todos. Feliz sábado. Espero que todos sejam, juntamente comigo, abençoados neste culto, no estudo da Palavra de Deus. Foi uma surpresa para mim aqui a mudança de Zé Oliveira com sua família querida. Mas hoje de manhã, cadê a Mariana? Quando eu me levantei para repassar o sermão, antes de chegar à minha mesa, veio à minha mente os livros da Mariana. A Mariana é leitora e hoje é muito difícil você doar livros, especialmente para jovens. Mas eu doei um livro para a Mariana e ela sempre vinha conversar comigo, juvenil ainda. E eu disse para ela, eu vou trazer mais livros para você. E hoje eu trouxe uma caixa de livros, vai aumentar a mudança lá da família. Mas eu trouxe uma caixa de livros para a Mariana, uma versão ampliada da Inspiração Juvenil, que ela leu todo o tempo. E é uma alegria que a gente tem no coração, poder ter jovens com essa inclinação para a leitura. Quem não lê, se obriga a crer naquilo que os outros dizem. Se você não lê, toda a sua vida vai ser baseada apenas naquilo que os outros disseram. Não é uma boa vida. Então, gente, vamos ler. Eu vou falar para vocês nessa manhã de um tema que tem me ocupado ultimamente. Eu já preguei esse sermão em outras igrejas. E o título do sermão é o significado cósmico da cruz, ou da morte de Cristo na cruz, ou o significado cósmico do plano da redenção. E essa pergunta, ela pode parecer simples, mas não é. Qual o significado da morte de Cristo na cruz para você? Por que Deus enviou, irmãos, o seu Filho ao mundo? Você pode responder com João 3,16. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a cruz de Cristo significa para nós? Graça, esperança, perdão, esperança de reconciliação entre nós e o nosso Deus, esperança de salvação, e não só de salvação, mas esperança de ressurreição, que é a coisa mais fantástica que pode ocorrer. É um morto tornar a vida. É uma pessoa morta sair da sepultura. Nossa tendência, é nossa mesmo, é minha, é de vocês, é sempre limitar o sacrifício de Cristo, ou a morte de Cristo, à nossa própria salvação. A gente faz uma concessão à salvação do mundo, mas especialmente Cristo é meu.
Ele morreu para me salvar. Mas o que eu estou dizendo aqui nesta manhã, baseado no Espírito de Profecia e na Bíblia, é que a salvação do ser humano, ou a nossa salvação, é uma parte pequenina da história. É só um pouco daquilo que significa a morte de Cristo. Salvar o ser humano, olha o que eu vou falar, é um detalhe. Tamanho é o alcance, é a importância do plano da redenção. A cruz de Cristo, ela tem também um significado cósmico. Essa palavra cósmico, ela pode ser substituída por universal, ou seja, o cosmos, o universo, ou todos os mundos criados. Então a cruz não aponta só para os lados, ela aponta também para cima e para baixo, porque ela é ampla. Eu vou ler aqui um texto de Ellen White, neste livro, Patriarcas e Profetas. Espero, irmãos, que todos leiam esse livro. Se não leu ainda, que leia. Se você sabe ler, não desperdice essa joia. Então, aqui na página 37, nas páginas 37 e 38 do livro Patriarcas e Profetas, diz assim: o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Então, são palavras da profetisa do Senhor. O plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto, ou seja, maior, mais amplo e profundo do que a salvação do homem. Não foi só para isto que Cristo veio à terra. Não foi só para isto. Para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Mas Jesus Cristo veio à terra para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Olha só. Cristo veio a esse mundo não apenas para salvar o ser humano, mas também para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Então, a influência do sacrifício de Cristo vai a outros mundos, bem como sobre o homem. E aqui na página 38 ela diz: o ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Então, irmãos, existe algo além da nossa própria salvação. É algo que amplia os horizontes, amplia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vocês sabem que este vai ser o tema da escola do futuro. O plano da redenção, ele vai ser o principal tema de estudo na eternidade. No livro Educação, na página 216, Ellen White diz que há alturas e profundezas que a própria eternidade jamais poderá compreender plenamente. Maravilhas que até os anjos anseiam observar. Então, tudo isso não poderia ser
digamos, resumido nessa frase: Jesus Cristo veio para salvar o homem. Jesus veio para salvar a humanidade. É muito pouco. Isso é muito pouco, né? A gente entende isso. Porém, o plano da redenção, ele vai adiante. Mas enquanto nós não chegamos à eternidade, um pouco a gente já pode vislumbrar aqui. Por exemplo, através do que Ellen White escreveu sobre esse tema, como estamos lendo aqui nas páginas 37 e 38 do livro Patriarcas e Profetas. Agora, será que a Bíblia... Alguém pode dizer: mas eu não acredito em Ellen White. Tem todo o direito de não acreditar. Como no tempo de Isaías, tinha gente que não acreditava nele, né? No tempo de João Batista, tinha gente que não acreditava nele, até cortar a cabeça do profeta. Então isso é comum. Isso é comum. Eu posso não acreditar no que Ellen White falou, mas o que será que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então agora, vamos pegar a palavra de Deus e vamos ler alguns poucos textos para, digamos assim, calçar essa ideia, ou essa tese, né, de que Jesus não veio só para morrer pela humanidade. Mas o plano da redenção, ele é muito mais amplo. Lucas capítulo 2, e nos versos de 8 a 14. Mas nós vamos ler o versículo 14. Mas aqui em Lucas, nós temos o relato do nascimento de Cristo e de como isso ocorreu, o efeito disso nas colinas da Galileia. Então diz aqui que havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu sobre eles. E então um anjo desceu e avisou para eles: eu trago uma boa nova. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no verso 13 disse que subitamente juntou-se àquele anjo uma milícia celestial. Ou seja, um grande número de anjos veio também. E aquele coro, aquele coral angelical, cantou essa música: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Note nesse canto, a Bíblia de Jerusalém diz: no mais alto dos céus. Então a música, a letra da música dizia que Deus seja glorificado na terra e no mais alto dos céus. Então aqui nós vemos o nascimento de Cristo vinculado a essa alegria, a essa glória a Deus, não somente na terra. Se fosse só para a terra, diria só para a terra. Mas não é só para a terra. É para a terra e é também para o mais alto dos céus. João capítulo 12. O que Jesus fala? João capítulo 12.
Então Jesus disse assim, olha, versículos 31 e 32. No versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Que momento era esse, irmãos, ao qual Jesus se referia aqui? Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ele fala na sequência no verso 32. E no versículo 31, ele diz que agora chegou o momento em que será julgado este mundo e o seu príncipe será expulso. Veja como Jesus, ele une a nossa salvação, que é um efeito da cruz, e um assunto apocalíptico, escatológico, que é o quê? O fim do mal. Esse mundo será julgado e o seu príncipe será expulso, será arrancado daqui. Irmãos, a palavra que Jesus usou quando ele fala mundo, está aqui no Novo Testamento grego. A palavra é cosmos. Cosmos. Existem outras palavras para mundo aqui no Novo Testamento. Existem pelo menos 3 palavras. Então, quando a Bíblia fala as coisas deste mundo, eles não usaram cosmos. Eles usaram outra palavra, que é aion, que significa as coisas temporais que estão relacionadas ao mundo. Coisas que significam passageiro. Mas quando Jesus, ele fala que é o juízo desse mundo, ele usa a palavra cosmos. Cosmos é universo, é universal. Então não é só esse mundo. A gente poderia entender a Terra, mas não é só a Terra. Não é só o nosso mundo, mas é todo o universo. Todos os seres humanos, todos os anjos não caídos, todos os anjos, todos os seres de outros mundos, as pessoas que vivem em outros planetas, os autores ficcionistas, inspirados por outro espírito que não é o de Deus, eles estão sempre projetando a presença de outros seres no universo, mas são seres sempre descaracterizados ou caracterizados como monstros. E isto faz parte do plano do diabo. Bom, se eles vão crer que existem outros mundos, então que creiam que nestes outros mundos, as criaturas que lá existem não têm nenhuma semelhança com o seu Criador, mas elas são monstros, coisas horríveis de se ver. E Jesus disse: todos eu atrairei a mim mesmo. Nós e os outros. Nós e os outros. Patriarcas e Profetas, aqui esse mesmo texto que eu li, página 38, Ellen White diz que ao clamar Cristo em sua aflição mortal sobre a cruz, está consumado, um brado de triunfo repercutiu por
todos os mundos e pelo próprio céu. Foi assim como no nascimento dele. Em todos os mundos e pelo próprio céu repercutiu esta alegria, este poder da cruz. O apóstolo Paulo, e por ser o escritor mais, digamos assim, prolífico, né, o mais, que teve maior número de textos no Novo Testamento, ele também é o que mais fala sobre isso. E as falas dele são muito interessantes. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, Paulo diz, verso 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o cosmos, o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, ele diz que em Cristo Deus buscou a reconciliação com o universo. Por que será que Deus precisa se reconciliar com os anjos, por exemplo? Ou se reconciliar com os habitantes de outros mundos? Pensa aí, nós vamos conversar sobre isso ainda. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. E diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha quanta sabedoria tem nesse texto. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que linguagem universal ele usa aqui. Ele fala aqui, na terra, nos céus e debaixo da terra, todo joelho se dobra. Não é só na terra, é no céu também. A reconciliação não é só na terra, é no céu também, é nos outros mundos também. Efésios capítulo 3, versos 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, em Filipenses, Paulo diz que todo joelho se dobre, né? E que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. A igreja, ela foi concebida nem tanto para ser uma agência. A gente enfoca muito isso. A igreja, agente da multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, a igreja trabalhando, a igreja fazendo, a igreja testemunhando. Mas a igreja, ela foi concebida para algo mais. Ela foi concebida para ser evidência deste poder, para ser uma prova disso. Então eu posso estar agindo, posso estar trabalhando, posso estar fazendo, mas eu não tenho a prova. Se a cruz de Cristo não alcançou a minha vida, não transformou o meu coração,
Eu posso até trabalhar, mas eu não sou a evidência, eu não estou tendo a evidência. Então, o objetivo universal da redenção, ele inclui a reivindicação do nome e do caráter de Deus, que foi desafiado e questionado por Satanás. Essa é a questão. Esse é o maior espetáculo para os anjos contemplarem. Paulo disse em 1 Coríntios 4:9, nos tornamos espetáculo ao mundo, ao cosmos, tanto a anjos como a homens. Ou seja, nos tornamos, quando nós somos evidência, a prova desse amor transformador, nós nos tornamos um espetáculo a anjos e a homens. Então vejam a não complexidade, mas a amplitude do nosso testemunho, da nossa vida. Não é só aqui, é também para os mundos não caídos. E agora vamos ver aqui um texto. Se você tem a sua Bíblia aí, abra, marque esse texto da palavra. E aqui diz assim, ó: aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. E no verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora eu vou ler algumas traduções da Bíblia sobre esse texto. Na tradução, que é Nova Versão Internacional, diz que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esta Bíblia, aqui, chamada Bíblia de Jerusalém. Se você quer ter uma Bíblia de estudo muito séria, muito boa, tenha essa Bíblia. Essa Bíblia, ela foi feita por teólogos católicos, mas é uma das Bíblias mais fiéis aos originais. Porque assim, ninguém sabe, irmãos, onde foi parar os escritos de Paulo. Ninguém sabe. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, cadê? Ninguém sabe. Não é? Então, tudo que nós temos são o quê? Cópias de cópias de cópias de cópias. Tá certo? Deus, Ele tem conduzido essa obra, esse trabalho de formação do cânon da Bíblia. Então nós podemos crer no que nós temos. Estas pessoas, elas se debruçaram por anos e décadas para poder realizar um trabalho desse. Olha, você abre a Bíblia em grego, o olho chega a ficar torto. Em hebraico, igualmente, né? Não é fácil isso. O que a gente tem na mão e às vezes a gente não dá valor, custou o sangue de pessoas, né? Então aqui nessa Bíblia de Jerusalém, eles fizeram uma tradução de Colossenses 1:20, que é perfeita. Ou seja, que incorpora todo o entendimento
que Paulo quer dar em relação à reconciliação universal. Então eles colocaram assim: Deus fez habitar em Cristo toda a plenitude e reconciliar por Ele e para Ele todos os seres. Vejam que na NVI, na tradução de Almeida, diz todas as coisas. Todas as coisas. Mas Deus não está preocupado com coisas, não é verdade? Deus não está preocupado com coisas. Então são todos os seres. Seres são seres viventes. São pessoas, são seres humanos, são seres angelicais, são seres que habitam outros mundos. Porque não estamos sozinhos no universo, né? Não estamos sozinhos no universo. O Jó, né? A história de Jó, os primeiros versículos ali, falam de um momento em que Satanás foi se encontrar com Deus. E junto com Satanás foi também quem? Hein? Outros seres. Leia lá no primeiro capítulo de Jó. Os filhos de Deus se apresentavam lá no céu periodicamente. E foi nessa visita ao Eterno, quando Lúcifer ainda tinha acesso, foi nessa visita que ele fez o desafio, né, a Deus, desafiou a Deus, como ele sempre fez, dizendo que ia fazer com que Jó o amaldiçoasse, né? Por que isso, irmãos? Porque existem outros filhos de Deus, habitantes de outros mundos. Nós estamos envolvidos num conflito que não é o conflito aqui da nossa família, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso governo. Estamos envolvidos num conflito universal, do bem contra o mal. Apocalipse capítulo 12, verso 4 diz que Lúcifer, o dragão, né, ele arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu e as lançou por terra. São milhões e milhões de seres do mal que habitam este mundo. Então não é à toa que nos 4 cantos desse planeta o mal prolifera de forma tão virulenta. Lúcifer fez ou faz tudo isso, ou caiu das estrelas do céu por conta de seu orgulho, de sua vaidade, quando ele dizia: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a história do grande conflito. Houve uma guerra no céu. Essa guerra espalhou-se para o universo. E desde o princípio, Lúcifer construiu essa narrativa de que Deus, ele é um Deus injusto, de que a lei de Deus, ela tira a liberdade do ser humano. Por isso a grande guerra, por isso Daniel profetizou que a besta cuidaria em mudar os tempos e a lei. Porque onde não há lei, não há o quê? Pecado. As pessoas estão na vida entregues a si mesmas. Então é bom que não haja lei, né? A terra, ela se tornou o principal palco
dessa guerra, mas não é o único. Não é o único. Então o que Satanás faz? Ele ataca a lei de Deus e diz que ela não é necessária, mas nós sabemos que a lei de Deus, a lei moral, ela é tão necessária à existência do universo como são as leis da física, para que o mundo, o universo, ele continue. Satanás ataca a lei porque ele sabe que a ausência da lei de Deus nos leva a rejeitá-lo. Então esse é o caminho. Além disso, ele persegue os que querem honrar a Deus, os que obedecem ao Criador. Irou-se o dragão, Apocalipse 12:17, foi fazer guerra ao resto da semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, olha aqui, nós sempre vamos enfrentar lutas neste mundo, sempre vamos enfrentar crises e dificuldades. Não tem vida fácil se você escolhe servir ao Criador. Não tem vida fácil. Então essa pregação de que Deus é bonzinho, de que Deus vai cuidar de tudo para mim, de que Deus vai me sustentar, de que Deus vai curar todas as minhas dores, minhas doenças, vai me dar comida sempre, roupa bonita, roupa lavada, não é verdade. Porque nós estamos numa guerra. E quem está na guerra se fere, não é? Se fere, é ferido. Nós estamos numa batalha contra o príncipe das trevas. Agora, qual é a missão de Cristo? É desfazer toda esta obra do mal. Essa é a missão de Cristo. Para isso ele morreu na cruz do Calvário. Ele tem poder para restaurar as nossas aptidões, para fortalecer o nosso caráter, para nos dar forças para o embate, para a vitória, para combater o bom combate da fé. Combati o bom combate. Como é que a gente combate o bom combate? Não é o mau combate. A vida cristã, ela é uma vida onde você tem que tomar a cruz de Cristo. Tome a sua cruz e siga-me. Pronto, Jesus não ofereceu um mar de rosas. É cruz. A nossa vida é assim mesmo. Precisamos estar com Cristo. Essa guerra que começou lá no céu, atingiu o seu clímax no Calvário, irmãos. É por isso aquele texto de Ellen White, né, que o está consumado retumbou nos céus e em todo o universo, porque ali carimbou o passaporte de Satanás para o lago de fogo. Os benefícios, tanto da vida quanto da morte de Cristo, eles podem ser auferidos aqui e muito além daqui, do nosso limitado mundo. Aqui é o palco onde nós vivemos, onde está sendo travada a luta, mas é nosso privilégio olhar para além desse mundo desesperado. É nosso privilégio olhar para além daquilo que a cruz de Cristo ela nos proporciona, especialmente de nos tornarmos reconciliados com o nosso onipotente Deus. Isaías 41, verso 13 diz, irmãos: eu te tomo pela tua mão direita e lhe digo, não tenha medo,
eu o ajudarei. Essa força, esse poder, vem da cruz de Cristo. Todos que estão cansados e oprimidos, todos que estão em luta, curvados ao peso de fardos que só Cristo pode remover, todos nós podemos ir ao nosso Salvador. Há um fardo que nós levaremos até a sepultura, que é o fardo do pecado. Como eu falei antes, não tem vida fácil. Ninguém pode chegar e dizer: estou purificado, estou santificado, não tem mais luta para mim, alcancei tudo. Isso não é possível neste mundo. Na verdade, o fardo do pecado ele é tão pesado que se Deus não nos ajudasse a levá-lo, ele nos esmagaria. Ele nos esmagaria. Porque o pecado é como um vírus destruidor. Por isso Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Isaías capítulo 53 diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Ele tomou a nossa culpa e ele tomará o fardo dos nossos ombros e nos dará descanso. Jesus nos convida, irmãos, a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele nos leva no coração. Nas palmas das minhas mãos eu tenho o seu nome gravado. A luta é grande, o embate é grande, mas nós temos também um Deus muito maior. O plano da redenção é muito maior. Um evangelista norte-americano que fez essa frase: a fé torna tudo possível e o amor torna tudo mais fácil. Esse evangelista, ele contava uma história sempre que ele fazia seus apelos. É uma história bobinha, mas ela carrega um significado, um simbolismo. Aí ele fala de dois ébrios, dois homens que gostavam de tomar cachaça e que eles moravam numa margem do rio e eles saíam para beber do outro lado do rio, onde estava o bar. E eles iam, bebiam e depois voltavam para casa. Aí ele conta de um momento em que esses dois ébrios, voltando para casa, passaram a noite inteira remando o barco que os levaria para casa. E quando amanheceu o dia, eles já agora mais sóbrios perceberam que eles continuavam dentro do barco, amarrado na mesma margem, mas remaram a noite inteira sem sair do lugar. Muitos irmãos são como esses dois cachaceiros. Eles remam, se cansam a vida toda, mas não saem do lugar. Continuam na mesma toada, na mesma batida, sempre com os mesmos pecados a atormentá-los. Não saem do lugar. E nessa manhã eu quero convidar você a desamarrar o barco
e deixar que Cristo ajude você a remar, para que você atravesse para o outro. Desate as cordas. Se a morte de Cristo na cruz, se o plano da redenção, irmãos, ele é tão poderoso que consegue vindicar o caráter de Deus perante os outros mundos, perante o universo. Se o plano da redenção é tão poderoso que irá varrer o pecado do universo, como não poderia dar liberdade para nós? Como poderia não nos favorecer com a salvação de Cristo? Então, neste momento, eu te convido a desatar as cordas que te prendem ao pecado, e atravessar com Jesus. Que Deus te abençoe. Isto é colocar nossa vida sobre o altar de Deus, tá? Não mortos, mas infelizmente vivos, porque o sacrifício vivo está sempre a escorregar para fora do altar. Mas vá para o altar de Deus, entregue-se nas mãos desse Salvador. Estude e compreenda as maravilhas do plano da redenção. Ocupe-se nisso. Ellen White diz que seria bom que nós pudéssemos passar 1 hora, pelo menos, ao dia, meditando nos últimos momentos da vida do Salvador. Que Deus abençoe a você, a vocês jovens, a vocês adultos, a todos nós, a fim de que possamos nos desvencilhar de tudo que possivelmente nos prenda ao pecado e aquilo que ofende ao nosso Deus. Amém. Convido agora os irmãos a se colocarem em pé para que entoemos o hino 136. Quero estar ao pé da cruz. Sobre o rude monte, se na cruz, sempre me gloriou, até que ao fim vá descansar, salva a lei do rio. Dessa cruz, Jesus, meu Deus, vem se recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me, se na cruz, sempre
além do rio. Amém. Quero estar ao pé da cruz, diz a letra desse hino. Quero estar ao pé da cruz. Que Deus nos leve ao pé da cruz. Santo Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo sacrifício tão grande que fizeste ao doar o teu Filho Jesus, para que Ele, pela sua morte, pudesse nos reconciliar com o nosso Deus. Para que através da sua morte, todo o universo fosse também reconciliado. Senhor, abençoa-nos com a tua graça, que teu Espírito Santo esteja sempre falando ao nosso coração, e que possamos, Senhor, depositar nas mãos de Cristo a nossa vontade e o nosso querer. Que teu Espírito Santo nos conduza e fale a nós. Abençoa-nos ao nos retirarmos para o nosso lar nesta hora. Abençoa, Pai, a tua igreja. Pedimos em nome de Jesus. Amém.